porque o Tudo Talk, menina, eu vou te falar. Tá um sucesso, Mona. Porque são as grandes estrelas que a gente tanto ama. Quem é tudo pra gente. Nos programas que a gente fala tudo com elas. Então saiu aí episódio da entrevista com a Kelly Hilton. Essa entrevista vai estar no Smithsonian Channel no futuro. Também a entrevista da Abby Oh My God. Uma das entrevistas mais divertidas. Com várias amigas do Brazilian Royalty. Como Victoria Shakespeare, Fontana e a própria Kelly Hilton. E foi muito bacana fazer essa entrevista também. Então já tá editado o resultado na íntegra. Você confere aqui no Spotify. E vem muita coisa boa. Entrevistamos Bettina Polaroid. Foi incrível. Essa internet quebrou por causa da entrevista de Bettina Polaroid. Quase 3 horas de entrevista com Bettina Polaroid. Entrevistamos Pietra Parker, maravilhosa. Rainha do Norte, Rainha do Sul. Do Rio de Janeiro para Nova York, para todo o Brasil e mundo. Foi incrível também. Aprendi muita coisa com Pietra Parker. E agora vamos entrevistar Koichi Sonoda, que também é maquiadora do Drag Race Brasil. Vocês conhecem muito bem, ela apareceu no episódio 10 de Makeover na primeira temporada. E a Aimee Lumiere, que eu amo de paixão, que eu sempre falo, que é uma drag diferente de todas, de Salvador, maravilhosa. E eu tô super feliz que eu vou entrevistar ela também. Então fiquem ligados, porque vem muito mais entrevista por aí. Não era o melhor dia e me apresentaram você. Algo que eu nem queria, mas alguém conhecer. E você bem que se esforçou, teve carisma e fez rir. Quanto mais você falou, mais eu queria era sumir. Agora não tem jeito, eu já até sei como será. Não é pelo que tenha feito, é o que quero evitar. É de um gosto amargo, misturado com acidez. É pesado esse cargo pra azia, não dou vez. Eu vou considerar o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar. Então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Desacelera aí, quantos anos você tem? Não vou aplaudir quem não gosta de ninguém. Leia o ambiente, pensa antes de falar. Comigo é diferente, eu não vou te suportar. Me ignora agora, é um favor que você faz. Nunca vai ser hora de mim você ir atrás. Não estou com tempo, vai caçar o que fazer. Não é o melhor momento para você me conhecer. Para o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar. Então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Eu vou considerar o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo eu me canso e não vai prestar. Então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. O problema vigente é que não estou disposta. Até seria diferente se estivesse na escola. Eu não tenho tempo de esticar este chiclete. Não fique de lamento, sou o que você não merece. Eu vou considerar o futuro ranço que ainda vai chegar. Logo me canso e não vai prestar. Então eu não avanço, vou deixar passar. Não precisa me chamar. Isso já acabou, nem precisa começar. Meu ranço você ganhou, parabéns por se esforçar. Isso já acabou, nem precisa começar. Meu ranço você ganhou, parabéns por se esforçar. Corre, que estamos quase atrasados, mas não ainda. Não entre em pânico, porque está tudo sob controle nessa loucura que virou o podcast. Parece até uma emissora de TV. Nem é da SBT que eu tô falando. Tem só 2 pessoas aqui e uma nem se considera pessoa. Agora relaxe. Descalce os sapatos. E prepare um longo copo de água. Porque está no ar, ao vivo e gravado para todo o Brasil e mundo. Mais um Tudo Drag. E gente,
de competição só dá Mama Ru 17 original. A gente começou esse projeto para falar de todas as competições da semana, mas seguimos quase solitários com Mama Ru original e Drag House Rules. E como vocês bem sabem, eu nunca tô sozinha. Dona Pemba tá aqui eternamente, até depois da morte. Ainda assim, o espírito de Dona Pemba há de me acompanhar. Confirma? E o que eu posso dizer, né? A próstata quer o que ela quer, meu querido. Boa noite, gente. Episódio 11, restam 7 rainhas. Vamos pra luta que só tem esse Drag Race original para acompanhamento. Mas ainda bem, né? Porque se tivesse aquele monte de temporada, a gente tava fudida, porque a gente tá cheia de função agora aqui com esse podcast. É babado. Então, e a gente tem ficado cada vez mais minuciosa. Quando tem um monte passando, 6 numa semana só, a gente passa tudo rapidinho e já acabou. Mas agora a gente vai prestando atenção em detalhes e às vezes até ouso dizer que as pessoas podem achar que a gente parece um pouco chata, só um pouco. Um pouquinho, né? Mas é isso, como a gente tem uma temporada só pra acompanhar, a gente tá se apegando aos dramas de bastidores, aos assuntos de internet, porque só a temporada também não tá assim, que temporada maravilhosa. Mas olha, pelo que eu tô vendo, vai sair um monte de temporada aí logo, viu? O mundo inteiro está gravando o Drag Race. A Mama Ru sabe bem, né? Ela não quer ninguém competindo, atenção, nesses horários, nesses dias. Agora até acabou o horário de verão, ou começou, sei lá como acontece no Norte Global, mas até os horários dos episódios estão saindo em outros timings. E a gente começa esse episódio no limpar dos espelhos, porque teve coisa feia sim. Ariete saiu e colocou um recado ali pra Ônia de uma porca pra outra, falando sobre escovar os dentes e o problema de hálito da Ônia, o que ficou tudo muito pesado. Parece que é um problema de saúde que ela tem. Isso acontece em muitos casos e nem sempre a causa é a mesma coisa, né? E ela já tinha comentado sobre isso com algumas pessoas em off, e aí a Ariete ter deixado isso escancarado no espelho foi um pouco gatilhos pra Ônia. Pra Ônia e pra quase todas as outras, porque elas ficaram impressionadas com a capacidade da Ariete de fazer brincadeira com uma coisa que ia deixar a Ônia extremamente triste e magoada, porque é um problema, é uma fragilidade dela, e ela foi direto no calcanhar de Aquiles, ou no hálito de Aquiles de Ônia, né? Muito podre, muito podre. Foi podre demais, tem que soltar os cachorros pra cima mesmo. E depois, parece que a Ônia até encarou muito bem, né? Quando ela tava já nos vídeos da entrevista, acho que até no dia seguinte. Ela tava bem humorada, falando, essas coisas não dá pra perceber pela TV, nem pelo podcast, sabia? Não dá pra sentir cheiro. Eu escovo o dente pra vir gravar, sempre. Mas o caso da Ônia é que ela levou muito bem, apesar de ela ter chorado, logo ela converteu ali pra uma risada. As outras acharam super podre a brincadeira da Ariete, mas também passou o videotape da Ônia semana passada gritando com a Ariete, né? Porque a Ariete tava com ciúme da amizade que a Ônia construiu com a Jewels, e na verdade ela, falou, foi você que abandonou sua amiga e ela que veio atrás de mim. Então ela foi embora magoada com a Ônia, porque a Ônia foi realista. Pois é, a Ariete ela já tava meio rancorosa, né? Já tinha um futuro ranço ali. E eu entendo também, porque a gente acha que vai arrasar na competição e às vezes as coisas não acontecem como a gente espera. E aí vai acumulando um gosto de cangambá, céu da boca, e fica com uma cara de Chopolimã apertou pause, que as outras pessoas sentem, né? Nem precisa falar nada. A gente sente pela energia. E, gente, começa a nova semana sem mini desafio. Vamos direto pro Maxi Challenge, porque é um desafio de atuação com Ross Matthews
Matthews e o convidado especial, Cheyenne Jackson. O Carmo Della Vecchia deles, né? Exatamente. Quando eu vi, eu falei, olha lá, ó, o Zé Bob não é o pai deles. É ele. Carmo Della Vecchia, Dalla Vecchia, Della Vecchia. É bem por aí. E tem ali um título, Ross Matthews vs The Tuck, que é uma releitura do Field Capote vs The Swans, uma série recente de Ryan Murphy. E essa história é baseada em fatos reais, gente. Parece que era um colunista, um autor, um escritor. E ele fazia exposed das socialites da época, usando metáfora com os cisnes do Central Park. Então, em vez de falar que, fulana não estava bem vestida no baile, falava que o cisne apareceu todo desarrumado no meio do lago. E usava brincadeiras assim. Ele também foi o autor de Bonequinha de Luxo, sucesso nos cinemas. E depois desses escândalos, ele foi banido da alta sociedade e começou numa espiral de autodestruição. As pessoas sempre deixam a gay pra fora só por causa de um kikizinho. É o primeiro Leão Lobo da história, é isso? Antes de Leão Lobo já existia Leão Lobo. Antes do Léo Dias, né, que também é Lion Day, já existia Leão Lobo. E antes de Leão Lobo, já existia Truman Capote. Essa pessoa aí que abalava as estruturas na elite nova-iorquina. Ai. É sempre uma gay, né, Acre? É sempre uma gay, impressionante. Em toda a história é sempre uma gay que faz as fofocas, que destrói, faz amiga das pessoas, né? Ou da sociedade, ou as estrelas. E é sempre uma gay que vaza, é sempre uma gay que denuncia, que entrega, que podre. Sobra pra gente fazer esse papel na sociedade. E ela foi uma das primeiras abertamente gay, né? Depois de uma época aí imperada, é uma época, não é imperada que fala, gente, governada pela homofobia, vamos dizer assim, na lata mesmo. Ele também, né, no meio de uma sociedade ainda muito engessada, naqueles períodos pós-guerra, ele já estava muito bem resolvido, fazendo e acontecendo e causando. Então é muito bacana conhecer a história do Truman Capote também. E aí, gente, é claro que vai ter uma briga por discussão de papel. Como que pode faltar isso? Aqui no caso, era o papel da Chicago, que ficaram discutindo Jules Sparkles e Suzy Tucci, que queria fazer esse monólogo no final, e aí a Jules insistiu, e aí elas compararam até com o musical do Wicked, que a Suzy também não conseguiu o papel que ela queria, se era justo, se injusto com Suzy Tucci, é o que todas confirmam. Então, tirando esse papel, acho que os outros meio que todo mundo foi aceitando numa boa. A Lana falou, com a Ônia eu pego esse. E foram pegando de um jeito mais descontraído. Mas sempre tem que ter alguém pra discutir esse negócio de papel. E parece que a Suzy Tucci usa isso a favor dela, né? Achei bem interessante quando a Sunstars percebeu que isso pode ser uma estratégia da própria Suzy de falar, eu quero o papel principal, e quando a outra gata fala que não, ela quer, ela vai e entrega, porque, tipo assim, a melhor maneira de a outra gata ir mal é deixar ela ter o papel principal, né? Mas também não sei se a Suzy tem essa estratégia. Ela tem outras que são mais subterrâneas do que essa. Mas é interessante que são sempre essas mesmas gatas que brigam por papéis, né? A Suzy porque acha que todos os melhores papéis são dela, porque ela tem experiência em teatro. E a Jules que tá sempre armando arapuca pros outros nesses momentos que alguém precisa de decidir alguma coisa, ela resolve que ela é o centro das atenções. Então, menina, e eu acho que nessa, ela acaba deixando os papéis mais difíceis para as pessoas que estão com muita vontade, que não vão nem prestar atenção direito no que estão fazendo, e acaba saindo pela culatra pros outros, né? E Suzy acaba se saindo bem, deixando os outros ficarem com o papel. Às vezes ela nem quer o papel. Tô pra dizer isso. Às vezes ela nem quer o papel. Por essa ótica, realmente seria uma boa estratégia, porque daí ela faz a outra pegar por teimosia. Ela sempre vai bem porque ela é boa em teatro,
teatro, e a outra se queima porque tá com o maior papel da peça. Mas eu achei bem engraçado essa noite que todo mundo achava que não tinha que ceder pra Suzy, né? Todo mundo falava, não é mais importante a história toda que a gente vai entregar, é importante o episódio, é importante você fazer o personagem que você quiser. Tipo, ninguém falou, não, dá pra Suzy, elas já não querem mais que a Suzy pegue. Até a Lana teve um momento que ela falou, eu não quero que a Suzy faça o monólogo. Então, tipo assim, se elas tivessem que votar, elas iam votar pra também não dar pra Suzy, pra ferrar a Suzy hoje. E se elas acham a Suzy tão forte assim, né? Elas pensam que elas estão na razão delas. Mal sabem elas que a força dessa competição que elas deviam temer é Anya Nerve. E aí, o que tem de ensaio é lá no workroom mesmo. Até que foi divertido, pareciam que todas estavam brincando juntas. Às vezes tinha alguns afrontamentos, mas foi tudo bem. E aí partiu direto pra cena, né? Pras gravações ali. E de cara, Lana Del Rey e Anya Nerve se saem muito bem. Eu amei. E essas duas aí não brigaram por papel nenhum, pegaram o que tiveram. A Lana falou, se a Anya fizer comigo, eu pego essa. A Anya, vamos. E foram, arrasaram. Eu amei as duas. A Lana tá melhorando muito na competição. E a Anya, meu Deus, babadeira. Ai, ela segurando aqueles peitos e batendo as unhas daquele tamanho. E depois aparece uma bunda branca. Foi hilário. Em seguida vem Sandstar, que ela começa muito bem também. Quem que foi a dupla da Sandstar mesmo, gente? A Lídia. A Lídia? A Lídia, ela tava num tom, uma oitava abaixo. Mas ela tem esse senso de humor que vai meio pra outra ironia. E eu acho que não combinou muito ali com a cena, porque não era só uma cena da Lídia, né? Tinha o Cheyenne Jackson, Ross Matthews, a Sandstar. Faltou uma sinergia, ela meio que dava uma quebrada no tempo. Exatamente, a Lídia tava um pouquinho mais lenta do que a outra, olhando pra baixo, então ela não entregou tanto quanto a Sandstar. Mas deu tudo certo, sabe? Principalmente pra Sanstars. E ela e a Lídia são boas amigas, elas se dão bem, né? Então, cada uma fez ali o que achou melhor fazer. E pelo menos a Lídia não atrapalhou a Sanstar. Ela só atrapalhou a si mesma. Depois teve uma cena com a Suzy Tucci, usando aquela front lace, achando que era Vanderpump, que eu nunca vi a Vanderpump loira. E a Lexi Love, também fazendo uma housewife, a Lisa Rinna. A Lexi Love foi muito bem. Eu gosto da Lexi Love. Ela tem um jeito muito emocional, faceiro, um sentimento muito pachorrento. Olha, Mona, eu só conseguia ver a lace da Suzy Tucci, meu Deus. Aquela lace escura, eu só via a lace. A Suzy, a gente sabe que ela entrega, que ela interpreta, que ela sempre vai dar conta, porque ela é do teatro, né? A gente nunca vai esquecer que ela é do teatro, mas eu só via a lace. E olha só que curioso, por mais que ela fale que é do teatro, ela nunca consegue pegar os papéis principais, nem de destaque, nenhuma coisa muito longa ali. Então ela nunca consegue provar esse ápice do talento, porque ela sempre fica com um papel mais secundário, porque outra insiste em pegar o papel dela. Muito bem, Suzy Tucci. E a Lacey até ofuscou a Lexi Star, foi isso que aconteceu? A Lexi Star não, a Lexi Love. Isso, a Lexi Love. Lexi Star, eu fiquei pensando, me deu um nome que misturou a Sunstar com a Lexi Love. Eu pensei, mas a Sunstar não tá nessa cena. A Lexi Star, muito bom, né? Que se uma for embora, a outra fica. Ela ofuscou porque ela é melhor de interpretação, mas não dá pra dizer que a Lexi Love foi mal essa noite. Ela interpretou muito bem. Ela deu uma enroscadinha ali na hora no texto, mas depois ela deu a volta por cima e entregou tanto quanto. Então não dá pra dizer que a Lexi Love foi pior do que ela, até porque, como eu disse, eu só vi aquela lace escura. Até a RuPaul perguntou, foi uma mulher preta que fez a sua lace, minha filha? Ai, é babado. Até isso deu pra notar, né? E ali matou a charada também, porque a gente não entendia. E aí eu lembro que eu já vi mesmo essa peruca na Anya em alguma cena anterior nessa competição. E depois, quem se deu mal foi Jules Sparkles. Ela já teve que ficar esperando todo mundo gravar. E aí foi fazer o seu monólogo
monólogo final, que era uma cena muito longa, onde ela tinha que decorar um texto, e ela não colocou muitos altos e baixos nesse texto, né, como diz Michelle Visage depois, e ficou tudo muito cansativo, mas eu acho que é porque ela já estava cansada de tanto ter que esperar. Se ela chegasse, assim, pra fazer a cena dela, de cara, com certeza ela ia se mandar, ela ia se sair muito melhor. Mas ninguém quer ser a primeira, né? As pessoas são assim, a primeiro lugar é o pior. Foi melhor pra Anya North e Lana Del Rey. E a Jill ter ficado aí pro final fazer esse monólogo foi uma coisa um pouco maçã. Então, mas a Jill está sempre provando que o karma existe, ele te pega, né? Porque ela pediu por esse personagem, ela brigou por ele, ela teve o que ela pediu, e aí na hora de fazer ela tava muito cansada, porque ela teve que esperar todo mundo gravar pra poder gravar, e aí ela já tava abrindo a boca, ela disse que não tinha mais energia, mas eu acho que ela não tinha só energia, não estava somente sem energia, mas ela não tinha talento pro personagem que ela decidiu fazer, ela quis brigar por isso e ela teve o que ela mereceu. E eu ouso dizer que essa noite ela merecia inclusive dublar depois dessa entrega. Pois é, né? Era um papel de destaque, era um encerramento, era num monólogo. Eles gostam muito disso, parece que no próximo episódio também vai ser monólogo. Então, Jill Sparkles devia assumir responsabilidades. Ela já fez isso antes, né? Mas enfim, a gente ainda vai chegar lá, porque antes tem Mama Ru no Run! Vamos pro Run! Mama Ru, depois de fazer 2 semanas de calcinha servindo body, ela vem toda de laranja, toda de terninho, parece um suquinho. Eu quero chupar de canudinho. Cabelo maravilhoso, arrumadinho pra cima. Gosto muito de topetes e volumes, e pelo menos metade da altura do seu rosto tem que ter de cabelo em cima da sua cabeça. E Mama Ru faz isso muito bem. Eu amei esse look todo alaranjado. E também o look dos jurados, estavam ótimos. Michelle Visage com decotes cada vez mais loucos. Ross Matthews, todo de preto e branco. E Sam Smith, que já até gravou uma música com Madonna. Sam Smith geralmente é uma coisa muito escalafobética, assim. E dessa vez eu achei ele um tanto quanto contido, né? Parece que ele tá numa fase mais urso da floresta. Pode encerrar o programa hoje com Culpa da Padrão, em homenagem a ela. Eu ouvi você descrevendo ela, pensei, tá padrão, né? Ela tá toda bigoduda, fez até um bigode com pomada na ponta, virado pra cima, tá padrão. É o que tá acontecendo no nosso universo. Todas estão apadronizando. Falar nisso, você viu a foto da Tessa essa semana? Meu Deus, eu fiquei passada com o boy, o obão que ela está vendendo na internet. É isso. Vamos vender nossa versão masculina pro mundo. Afinal de contas, estamos em guerra. Cuidado. Essa foto chegou na caixa postal e realmente, né, parece até aqueles fisiculturista, competidor. A musculação virou uma febre também, junto com a padronização. Acho que ambas caminham juntas. O que será que esses traços estão escondendo, né? É a pergunta que não quer calar. E esse look de Mama Ru, serviu? Meu Deus, parece uma parte do cenário que se desprendeu. Ela tá da cor do fundo do telão lá atrás. Ela tá linda, um tom de laranja belíssimo. E aí você fala que ela parou de servir o cante que ela tava servindo esses dias todos, mas ela ainda continua com latex colado no corpo inteiro embaixo desse terninho, então ela continua extremamente sexy. Uma perna gigante, uma ilusão de peito que eu não sei, só ela, porque ela não tem nem enchimento nesse peito, né? E ela vem na passarela com uma ilusão de peitão debaixo desse latex laranja, belíssima, poderosíssima. Sensacional, Mama Ru. Eu tô gostando desses looks que tá muito variado, né? Ela tá saindo do safe, ela tem uma silhueta preferida que todos conhecem muito bem. E parece que como ela tá falando que vai se aposentar dentro de alguns anos, ela tá preferindo brincar com visuais diferentes e tá lembrando a RuPaul lá dos anos 90, lá do século passado. Que tempo bom, Mona! Que tempo
bom. Mas vamos de Run, porque esse baile é todo em preto e branco. E começa com Sandstar, servindo um look belíssimo. Gente, isso aqui tá acima de alfaiataria. Eu achei tudo muito bem ajustado. Eu achei que ela conseguiu usar variações de listras e quadriculados, e babados, e partes muito coladas ao corpo, e partes muito bufantes, como aqueles babados pretos que saem do ombro e descem pela cintura e caem até a perna. Ela estava maravilhosa. Eu pensei, gente, vai ser muito difícil tombar a Sandstar nesse desfile. Um look belíssimo. Ela trabalhou muito as texturas do preto e branco. O vestido é muito bonito. Ela veio com uma máscara também, tinha uma pedraria. É um dos looks mais bonitos da noite. Eu ainda não vi a passarela inteira, mas eu ouso dizer que é um dos looks mais bonitos da noite. E essa maquiagem é meio Pierrot, né? Aqueles palhaços de porcelana antigo. Eu não sei, conta uma história, eu vivo por isso. Sandstar arrasou essa semana de novo. Em seguida vem Lana Del Rey com uma proposta mais diferentona. Ela vem com meias brancas de bolinhas pretas que combinam com as luvas na ponta da mão dela, que sai de mangas bufantes brancas, que tá volumoso, mas tá muito caído. Eu achei muito afrouxado. Às vezes dá até pra notar o formato do acolchoado que ela colocou por dentro dessa manga. A gente pensa que é o estilo? É o estilo. É uma coisa meio surrealista, tem um laço gigante preto, algumas fitas, algumas caudas, e ela se saiu muito bem também. Gostei do cabelo, todo pra cima, um penteado armado, e gostei da maquiagem. É uma top model, né? Só usaria um sapato diferente, mas aí é coisa de stripper, a gente não pode querer opinar. A única coisa que eu apontei nesse look, quando eu vi, é que eu achei muito curto. É uma saia bem justa, não chega nem a ser uma saia, porque nem tampa direito a calcinha. E é bem justo, e eu acho que poderia ser um pouco mais longo, pra eu não ficar vendo a calcinha dela o tempo todo. Mas, tirando isso, não tá tão ruim. Mas depois que você falou mal aí do volume, eu fiquei incomodado. Tem um cilindro de isopor. Eu sei até o peso. Ah, louca, tô brincando. E a calcinha não me incomoda pro desfile, mas se fosse pra performar, veremos. Em seguida, vem Onya Nerve. E ela vem com cisne negro. E aquela atuação dos patos tem uma relação com Swanson Cisne. Então eu achei que foi uma boa oportunidade de mostrar sincronicidade. E de cara ela já é chamada de Bjork, né? Porque lembra o cisne branco que ela usou num Oscar. E eu gostei, achei lindo, o vestido tá maravilhoso, mas o pescoço do cisne, eu acho que ele podia estar mais torcido, ter dado um movimento maior. Eu achei que tá muito retinho, e aí eu achei que ficou um pouco estranho do pescoço pra cima. Mas é Onya. Quem sou eu pra falar de Onya Nerve? Também não vou criticar a Onya, não. Eu achei bem interessante esse cisne, por mais que você reparou aí que ele tá um pouco caído, mas acho que é também pra fazer ao mesmo tempo que é um pescoço de um cisne, uma aba de chapéu. Então não é só um adorno de cabeça, ele tem uma alusão a uma aba de chapéu, dependendo do ângulo que você vê ela. Então talvez por isso é que ele esteja nesse ângulo. E o vestido não é tão pomposo, é um vestido preto de pedraria, mas ela tem uma coisa ali na frente, em preto e branco, que parece uma fumaça, então deu um surrealismo pro vestido, deu uma enriquecida, e eu achei que ela passou muito bem na passarela essa noite. Eu não vi defeito na Onya, não. Mas você falou do pescoço do cisne, eu vejo o pescoço dela. Eu achei que ela está com o pescoço achatado no look, não o pescoço do cisne lá na cabeça. O dela dentro do look, sabe? Mas é só isso. Colocaria uma gargantilha? Não sei se é o próprio look, aquele babado branco ali do lado também que achata o pescoço dela, sabe? Mas não sei nem se uma joia resolveria. Mas é só isso que eu reparei. Bem pouco, né? É verdade. E em seguida, Lydia Butthole Collins, ela entrega a versão que você recebe quando compra o vestido da Sandstar pela internet. Porque tá muito mais barato do que o que a gente estava acostumado
acostumada, já que Sunstar abriu essa passarela, né? Ela colocou também triângulos quadriculados preto e branco e misturou com umas pelúcias meio zebrada, e aí vão pra mangas que são mais longas do que os próprios braços, cobrindo todas as mãos. O carão é lindo, amo a make da Lídia, amo que ela não tá mais escondendo o rosto, como ela fazia nos primeiros episódios. Gosto do nariz que ela faz, o cabelo também tá muito bem colocado, mas esse look tem que trabalhar um pouquinho mais. Eu sei que é uma coisa meio Club Kit, mas Club Kit também edita, e editar é a regra. Eu acho que o grande erro dela foi o uso da pelúcia. Essa pelúcia barateou muito o look. E eu acho também que não dá pra você trazer um look de casa que você não consegue andar nele. Então, quando é evidente que você não consegue caminhar na passarela com o look que você trouxe de casa, você já tá partindo de um erro, né? Porque é uma passarela, é uma runway, você tem que caminhar. Se você não consegue caminhar, tem que andar igual uma gueixa, não funciona. E aí que tá. Essa pelúcia é muito barata e o outro tecido é muito comum. Então ela é como se ela tivesse construído isso aí nos bastidores, com tecidos comuns, sobras. Parece um cobertor que é muito popular no Brasil, que custa R$35 na Riachuelo. Todo mundo tem em casa, um preto, e eu tenho 2. Então parece que ela pegou os meus cobertores e fez um look. Não gostei. Trazer isso de casa é foda, mano. Tem que pelo menos conseguir andar. Pois é, e se não dá nem pra andar, pra desfilar, imagina se tiver que performar. Tan, tan, tan. Vamos pra próxima, que é Suzy Tucci. Ela vem com um look de gatinho. Eu achei um gatinho meio fantoche. Aquele fantoche que era num cone, e aí você empurrava uma varetinha, saía um palhacinho. As pessoas não sabem mais o que é isso, né? Isso deve ter entrado em extinção há muitas décadas. E eu achei que tá teatral. Se está drag, não sei, mas tá teatral. Vem de uma Illusion. Ela fez uma maquiagem muito bem feita ali no focinho, com a boquinha do gatinho. A roupa tem um monte de franjinha em camadas, então é muito divertida. Ela balança isso de um lado pro outro. Tem uma ombreirinha. Ela diz que é um estilo mais faraônico, mas realmente, no quesito feminilidade, deixa a desejar um pouco, só um pouco. Bom, agora a gente tem muita amiga drag e muitas delas são de origem do teatro. Então falar que é do teatro não pode mais soar como uma ironia. E eu acredito que até elas vão concordar que ela serve fantasia, costume, look de teatro, como fala? Figurino. Ela serve figurino. Mais uma semana a gente tá falando isso dela e nem é perseguição, porque eu me peguei percebendo isso agora. Semana passada foi a mesma coisa, eu acho que na outra semana também. E até ela vai receber uma crítica do jurado que podia ter mais cintura o look. Talvez se o look tivesse mais cintura e ela tivesse mais feminina, e nada contra as gays que não parecem feminina montadas, mas se ela tivesse um pouco mais de curvas, passaria. Eu acho que é isso. Não parece barato o look, de longe é bem bonito, essa cabeça ficou bem legal até, mas acho que ela tem que sair do costume e entrar e tem que começar a dragificar os looks. Pois é, a Suzy Tucci tem uma carreira tão bonita pela frente, então não tem nem como listar qualquer tipo de crítica. Até porque quem falou que essa cintura devia ser apertada, não consegue apertar a cintura. Não vou fazer piadas gordofóbicas aqui. Não vou voltar pra semana anterior. Eu vou seguir em frente com Lexi Love. Ela vem com um look bem curtinho, porque ela imaginou que todo mundo ia com longos, já que era um ball, um baile. E eu amei esse cabelo, bem armado, bem hairspray de Hebe Camargo, bem pra cima. Eu vivo por isso, acho que todos os cabelos deveriam ser assim, sim. E ela, quando fica esvoaçante, né, ela controla toda a atmosfera ao seu redor. Lexi Love arrasou nesse desfile. Tem uma coroa que se destaca ali, belíssima também, toda branca, com detalhes em pretos, mas tá muito parecido com as silhuetas que ela costuma servir, né? Então, os jurados depois vão falar sobre isso. Você acha que a Lexi Love, ela tá muito igual toda semana? Ou ela ainda consegue entregar variedade? Será que esse muito igual é estar pelada? Porque a única coisa que me
me chama a atenção no look, de ruim, eu digo, né? A única coisa ruim do look, pra mim, é que ela tá com a pepeca de fora. Mas quando eu vi que a pepeca é uma joia, que tá toda cravejada, eu não sei qual é o intuito, mas quando eu percebi que tava mostrando uma coisa que tava, era o elemento, eu entendi. Diferente da calcinha da Lana, eu entendi. E outra, ela se movimentava como uma entidade com esse véu preto e branco. Reclamaram que toda semana ela arrasta uma coisa, né? E aí ela falou, tá diminuindo. Então acho que é essa coisa também que ela arrasta atrás, toda semana ela tem. Inclusive no desafio de costura ela fez um véu, né? Então acho que é isso que quiseram dizer, né? Nem sobre a nudez. Mas acho que a nudez também, porque no desafio de costura também estava nua demais embaixo. Tá sempre nua demais embaixo, acho que talvez seja isso. Mas ela tem lindas pernas por dias e ela tem que mostrar. E ela é uma top model, né? Quem vê assim na passarela não imagina que depois, quando ela tá conversando com os jurados ou com os outros participantes, ela é tão faceira, com esse sentimento muito pachorrento. Vamos pra próxima, que é Jewels Sparkles, que também vem com uma coisa mais virada no figurino, né? Falaram até que essa roupa no futuro estará naqueles canais de documentário da vida. E eu gostei muito que ela colocou o rabo pendurado no pulso. E aí deu um balanço pro rabo muito mais parecido com um gato original. E ela tem uma tiarinha de orelhinha, um cabelo bem alto branco com uma mancha em preto. Diz que é baseada numa ilustração de Hayden Williams. E ficou muito bonito. O jeito que ela riscou ali os detalhes do vestido, bem descomplacente, como se estivesse riscando com um pincel, com um bastão, rasurando. Ficou bem divertido. Parece que o gato foi arranhado. Dá mais movimento ainda pra roupa. Mas, de novo, ainda não acho que é o número que ela deveria vestir. Se fosse um número menor, o caimento ia estar muito mais bonito no corpo dela. Será que não é ela que é muito pequenininha? Acho que é isso, não é a roupa que é grande. Acho que talvez ela tá até sem salto, ela tá baixinha. Mas semana passada a gente também não tava falando que a perna dela corresponde a 1/3 do corpo só? A gente não, eu que falei, não vou falar por você. Mas talvez ela tenha pernas curtas, o que a Lexi Love tem sobrando, ela tem faltando. O look tem uma boa referência, correspondeu muito bem a referência. Eu não posso criticar essa passarela da Jewels, sabe? Foi bem na passarela, mas é a Jewels. Eu diria até que ela foi tão bem na passarela que é capaz até dela conseguir se livrar do lip sync, porque eu tava preocupado com ela durante as gravações lá do desafio. Tomara, vamos ver o que os jurados vão falar. Antes de chegar nos jurados, eles assistem o resultado final dessa história toda, Ross Matthews versus as Patas. E aí começa brincando ali, né, como se estivesse na série do Ryan Murphy, e Ross Matthews quer se vingar, é uma coisa mais virada no influencer, né, adaptado pros tempos atuais, e uma homenagem a socialites, a mulheres ricas que já participaram de reality show e marcaram história no país deles. Então começa com Lana Del Rey e Onya Nerve fazendo duas rappers da indústria da música, mãe e filha, e uma tá tomando o lugar da outra, né? Aí no caso a mãe era a Lana e chega a filha que é Onya arrasando, batendo na bunda quando fala o nome dela e com aquelas unhas super compridas, e elas começam um atraque. Aí ela faz o exposed que a mãe usa peitos falsos e mostra um peito preto, e que usa bundas falsas e aí mostra uma bunda branca, e elas ficam se olhando, e aquele segundo de silêncio é tão engraçado, ainda mais com as unhas da Onya Nerve. E elas começam muito bem essa série. Depois, enquanto briga, elas arrancam as perucas uma das outras e rolam no chão. Foi engraçadíssimo. O Ross nem precisou fazer muita coisa, né? Ele só deixou elas à vontade, que a cena saiu e vingou. Exatamente. Pode passar pra próxima. Pode ir pra próxima. Vamos pra próxima, que é Sunstar com Lydia Butthole Collins. É como se elas fossem amigas, e a Lydia é uma médica, como que chama médico dessas coisas? Proctologista, exatamente. E o marido
da personagem da Sunstar começou a sair com essa proctologista amiga dela e se apaixonou por ela. E aí ela foi lá fazer um flagrante no jantar, pega ela saindo com a comida na mão, que ela vai levar o que ela não conseguiu comer pra casa. Mas durante a confusão, elas jogam tudo uma na outra, né? E aí tem toda uma traição, porque elas eram amigas, mas a próstata quer o que a próstata quer. E eu achei que a Sunstar foi muitíssimo bem. E a Lídia realmente, ela quebrou muito tempo, ela tava numa outra vibração, e aí parecia que dava choque, assim, tinha um atrito. O que funcionou, né? Já que elas brigam, mas não foi tão bem quanto Anya e Lana Del Rey. A Sunstars, desde o começo, sabia que a Lídia ia atrapalhar ela. Não sei nem como que elas viraram amiga. Acabou que viraram amiga depois disso. Mas ela já sabia que a Lídia ia atrapalhar ela. Será que elas são amigas porque cada uma tem uma vitória? Não faz sentido, né? Eu não entendo como Anya é amiga da Lana Del Rey e da Suzy Tucci ao mesmo tempo. Porque vem Suzy Tucci com uma peruca emprestada pela Anya Nerve. E isso deu muito errado, né? Realmente a gente só fica prestando atenção naquela Lacey e ela tenta fazer uma linha Vanderpump, enquanto a Lexi Love tenta fazer uma linha Lisa Rinna. E eu achei que a Lexi Love foi muito bem, sim. E a Suzy Tucci, eu acho que ela devia dar valor ao adereço e falar, não, se não dá pra interpretar com isso, eu vou arrumar uma outra solução, mas não vou gravar assim. Porque transpareceu a insegurança da Lacey pra atuação dela. Muitas pessoas vão discordar de mim, porque ela é uma profissional dos teatros há mais de 85 anos, mas no caso, eu achei que a Lexi Love foi muito melhor que ela. A Lexi Love ainda estava parecendo uma mulher rica, piranhão, como dizem em Niterói, e ela arrasou. Concordo com tudo que você disse, por mais que ela seja a rainha do teatro, se o adereço não serve, não serve. Mas aí você falou assim, né, que ela deveria procurar outra solução. Qual seria a outra solução? A peruca da Filomena, do coitado? Porque ela só tem aquela, acho que é a primeira vez que ela usa uma peruca de verdade aí, né, nesse caso. Lola, da novela Beleza Fatal, ela coloca um lenço pra cobrir a testa depois que foi tatuada forçadamente. E a Suzy Tucci tem muitos lenços. Ah, mas aí também esperar que a Suzy Tucci vai dar soluções de Lola na vida é demais. A Suzy não é essa vilã toda, ela vai ter que melhorar muito. Será que a Lola ainda é uma Argento ou ela não pode mais ser considerada Argento? Ai, Mona, traz a próxima. A próxima é Jill Sparkles com seu monólogo. E aí ela faz o exposed de quem tá fazendo o exposed de todas elas. E conta que é ali Ross Matthews, no caso, que tá colocando elas nessa conta, que todas seguem com as fofocas. E aí elas todas se vingam. Só que o monólogo foi bem prolongado, né? De repente o roteirista podia ter feito um monólogo mais curto, inspirado em Crystal LaBeija no Balde 68. Ia ser muito mais relatable, porque elas falam ali, nossa, esse discurso mudou minha vida. E a gente não entende do que se trata. Ponto pra cena final de todas jogando uma coisa nele, bebida e espirrando. E foi divertido esse finalzinho, mas a Jill Sparkles em si, até a produção, a gente pensa que saber, ela devia estar vestida com outra roupa, com a roupa que a Ross disse que mandou de presente pra ela. Então, o destaque desse quadro é o Ross Matthews, a interpretação dele ficou ótima, ele ficou tudo quietinho ali, meio tortinho, personagem completo, interpretou e trocou muito bem com as gatas, então assim, ponto alto pra ele. E assim, o que me tirou a vontade de viver foi a Jill exterminar esse quadro todo, né? Porque aí fica aquela coisa, a bicha consegue o que ela quer, mas ela estraga todo o quadro, que seria a coisa mais importante da noite do programa, que a gente tá perdendo 1h e tanto pra assistir, só porque ela quis realizar um desejo profundo do seu ego. Ela e a Lídia tiraram a vontade de assistir, assim, o quadro, mas as outras se esforçaram muito e estão de parabéns. Todas as outras. Pois é, pela primeira vez parece que elas estavam menos preocupadas no que estava acontecendo, que impedia elas de ganharem essa competição, e mais preocupada
preocupada em entregar um quadro relevante pro programa. Até porque, né, é um dos jurados, o Ross Matthews. Então, acho que elas até ficam mais à vontade de ser alguém que elas já estão vendo sempre, pelo menos naquele momento de gravação. E o que a gente aprende com esse quadro, com essa gravação de hoje, é que assim, por mais que tenha uma direção, que tenha alguém da produção, no caso o Ross, que é um conhecido delas, que vai interpretar com elas, e vem ali um convidado especial para fazer a direção, ajudar, falar, repete essa cena, faz assim, faz assado. Se a bicha não tá concentrada, ou se ela não tem material para entregar, chega lá na hora, ela não consegue fazer. Então aí a gente vê um egoísmo de uma bicha igual a Jules, de querer brigar por um papel. Nem brigou muito, porque a outra logo largou a bomba no colo dela, mas aí ela acabou que ela encerrou a gravação toda ali, o quadro todo, e ela matou tudo que a gente viu. Então ela matou o trabalho do Ross, matou o trabalho de todas as outras bichas, matou o trabalho aí do Carmo Della Vecchia, que foi lá pra fazer a direção. Eu acho muito desnecessário fazer esse tipo de coisa. Você acha que isso é coisa, tipo, deu uma de Ariete? Essa sabotagem geral que ela fez no final de tudo? No final de tudo fica o karma, né, mano? Acaba que ela quer o que ela consegue, o que ela quer, mas ela não sabe lidar. A Ariete também tinha essa postura, ela ainda não foi kamikaze como a Ariete, né? Vamos ver os próximos passos dela. Essa noite eu juro pra você, eu espero que ela duble. Não sei se é o que vai acontecer agora, mas vamos ver. Pois é, de cara, nota-se que Lana Del Rey foi bem, Sunstar foi muito bem, Lexi Love foi bem, e Juice Sparkles nem tanto, mas gostaram do desfile. Onya Nerve, amaram, não encontraram nada pra falar da Onya, diferente de mim, que estou aqui sendo verdadeira com você, cara ouvinte do futuro. E que outras participantes? Faltou a Lídia, né? A Lídia se saiu muito mal, gente. Não deu muito certo pra Lídia. E apesar da Lana Del Rey ter ido muito bem no desafio, parece que não gostaram tanto do desfile. E vai acabar sobrando pra Lana também. Eu disse que ela foi bem? Pra mim ela foi bem, produção. Eu achei que a Lana foi muito bem, mas pelos jurados ela não estava, né? Eu achei a Lana muito bem, tanto na interpretação quanto no desfile, mas é porque baixou uma coisa em mim de puxar o saco da Lana de repente. Acho que é porque ela ficou muito amiga da Onya. Mas o desfile foi o lance da calcinha só, mas a interpretação dela pra mim foi ótima. É que a Onya foi muito melhor. Pois é, e no RDR Live, eu não achei que a Lana Del Rey foi tão mal na atuação, na comédia, não. É que ela tem que depurar um pouquinho mais. Às vezes você tá ali com uma Onya ou com uma Suzy Tucci, aí fica difícil, né? Mas antes das pessoas saírem, teve a fatídica pergunta: quem deve ir embora esta noite? E aí, de cara, Juice Sparkles, Lana Del Rey, Lexi Love e Sunstar respondeu Suzy Tucci. A Onya Nerve respondeu Lídia, baseado no histórico, mas a Lídia falou que isso não se sustenta porque ela já ganhou uma vez e a Lana, parceira dela, não ganhou nenhuma. Não sei, essas horas já é tarde demais tentar explicar, né? E Suzy Tucci escolheu Lana Del Rey baseado no histórico. Foi isso. Eu acho que não faz diferença nenhuma qual é o motivo pelo qual você escolhe alguém. Essa pergunta é bem constrangedora, é difícil de responder, e ninguém tem que se ofender porque 3 ou 4 pessoas responderam o nome dela, ou porque falaram que é porque é minha maior rival. Ela quer me tirar porque eu sou a maior rival. Aí a outra fala, ela quer me tirar porque ela falou que eu sou fraca. Então tudo ofende nessa hora. Então dane-se se 4 ou 5, eu também falo Suzy Tucci, e é porque eu não quero que ela ganhe, e daí, sabe? Cada um fala o nome que quer nessa hora, não tem o que fazer. Se ainda fosse uma votação para presidente de um governo, de uma grande nação. Mas é só um programa de TV, gente. Pega leve. Realmente todas estão aí muito preocupadas com a Suzy Tucci e não estão percebendo que a real competição dessa temporada é Onya Nerve. Já tá tarde demais para perceber também. Quando perceber, com certeza estará mais tarde ainda. Concordo plenamente. Todas estão preocupadas com a Suzy, achando, mas acho que
que é muito mais pelo que a Suzy fala, ou por ter tido vitórias lá no início, do que pelo que a Suzy entrega necessariamente. E aí elas não estão vendo, e ainda bem que elas não estão vendo, que a Onyia tá papando a competição, lá dentro e aqui fora. Às vezes nem os jurados e a própria host não consegue ver algumas coisas, como o talento indiscutível de Lana Del Rey pro freestyle. Teve uma competição de freestyle, ela puxou umas rimas ali, Sunstar também veio trocar umas rimas com ela, e foi tudo muito divertido. Mas não faz parte da competição, então fica muito difícil. Se fosse um desafio de rap e freestyle, a Lana Del Rey ela estaria entre as melhores com certeza. Não, a Sunstar ganhou dela. A Sunstar veio e tombou. Foi a única que fez rap ali, fez rima. De verdade foi a Sunstar. A Lana Del Rey só falou que era boa quando ela era mirim, criancinha, que ela ganhou um concurso de rap, que ela era do pré e ganhou do menino do primeiro ano. Foi só isso. Mas às vezes nem ganhou, às vezes só falaram, você ganhou, tá bom, toma seu prêmio. A carreira de Suzy Tucci começou assim, gente. Então tudo vale no mundo drag. E quando elas voltam, a gente descobre que a vencedora dessa semana é ninguém mais, ninguém menos que Onyia Nerve. E quem vai ter que dublar é Lydia contra Lana, música do Sam Smith, que tá presente ali diante dos convidados. E foi um lip sync muito difícil, gente. Começou com a Lydia tendo alguns estalos e momentos de destaque e conseguindo chamar a atenção pra ela. Mas aí a Lana Del Rey se prepara para dançar lá no fundo do palco. E a Lydia resolve tirar uma tesoura para cortar a saia, já que ela não conseguia nem andar com aquela saia. E isso foi um desastre, porque a tesoura vai passar pela pelúcia. Gente, qualquer criança sabe que a tesoura não vai conseguir cortar a pelúcia inteira. Não de ponta a ponta na perna. E aí ela ficou toda embolada, ficou toda enosada, se jogou no chão pra tentar tirar, porque o pé ainda ficou preso, só conseguiu soltar uma parte. E enquanto isso, meu bem, Lana Del Rey dominou aquele palco. Ela abria as pernas, ela ia pra frente, ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. E ela conhece muito bem a música também, né? Temos que admitir. Quem venceu esse lip sync foi Lana Del Rey. A Lydia, ela começou muito bem, só que depois que ela teve esse problema com a tesoura, nunca mais ela conseguiu voltar para aquele palco. Olha, eu confesso que eu tava com muito medo de ver só o começo do lip sync. Graças a Deus, a Lydia teve essa ideia maravilhosa de trazer uma tesoura cega nos peitos pra cortar a saia dela. Porque tava planejado, tá? Nenhuma drag carrega tesoura nos peitos normalmente. Então ela teve essa ideia maravilhosa, não conseguiu cortar aquela pelúcia horrorosa e vagabunda. E não ter sido fino, vagabunda. A tesoura tava cega mesmo. Ali ela chamou atenção pro mal de Mama Ru. E a Lana Del Rey, que nem estava desenvolvendo tanto, que a gente já viu ela fazer mais do que o que ela fez hoje, acabou chamando mais atenção e ganhou o lip sync. Ganhou porque mereceu ganhar. E também porque a outra entregou. Porque metade da música ela ficou caída no chão tentando cortar a saia, nem conseguiu cortar, passou por trás das pernas e ficou arrastando aquela coisa e continuou andando como quem não consegue andar. Aquela tesoura ajudou muito a Lana Del Rey. E ela consegue se manter na competição. Agora já é considerada uma lip sync assassin, né? Que ela já dublou bastante vezes aí. Não ganhou nenhuma, mas eu acho que ela merece pelo menos uma vitória, sim, antes de voltar embora. Você sabe que depois de tudo que ela tá sobrevivendo nessa competição, que eu acho que faz tempo que a gente não vê uma drag que tá correndo risco há tanto tempo e sobrevivendo até hoje, porque ela tá correndo risco desde a primeira semana, praticamente. Não lembro de ter falado bem dela aqui nesse podcast até hoje. Então, é sinal de que ela não tá vendo bem nunca. Os looks dela são péssimos, quando é desafio de costura ela não se dava bem, ela só se acha top model, enfim. Mas hoje ela foi ajudada por uma tesoura e eu acredito que ela realmente merece ganhar um desafio antes de ser eliminada. Mas por ela estar sendo ameaçada aí toda semana, provavelmente na próxima semana ela também vai estar entre as próximas ameaçadas, né, de serem eliminadas. Não sei. A não ser que ela dê uma reviravolta
enorme e vai parar na final, porque afinal de contas agora vão sobrar apenas 6 rainhas. Ela mandou a Lid pra casa amar e vão sobrar apenas 6 rainhas. Então ela está abrindo caminho, sim, até a semifinal. Não sabemos. E a gente ama uma Zarona, né? Ia ser tudo se a Lana fosse pra final. E a história dela, eu acho super relevante, porque ela não se via desse jeito. E ela entrou na competição achando que ia ser uma Lux Noir London, como a mãe dela. Ia ser fierce do começo ao fim. E de repente começaram a vir as críticas dos jurados. E ela ficou preocupada. A gente percebe ela tentando se empenhar cada vez mais. Tentando fazer uma maquiagem cada vez mais babadeira. E o tempo lá também é curto, né, pra se montar. A gente tem que perguntar pra uma drag qual o tempo ideal para se montar. Eu já ouvi falar que são 9 horas. E a Lana Del Rey, ela tá conhecendo os problemas. É o primeiro passo pra resolver os problemas. E ela ainda pode ter alguma coisa nessa bagagem, nem que seja da Lux Noir London. Então, se ela do nada e muito bem nessa competição, todo mundo vai achar o máximo, com certeza. Olha, não diria que ela pode chegar à final, porque eu não sei se ela tem muita coisa na mala, né? Porque realmente os looks que ela tem mostrado não são muito completos, né? Mas em relação à personalidade dela, resistência, esse episódio a Onyia tava elogiando ela, né? Porque ela, independente do que as drags falam, ela continua fazendo aquilo que ela veio pra fazer. E isso é uma forma de resistência, sim. E você ainda conseguir sobreviver com isso tudo na competição, então é sinal que está dando certo. Então, de alguma forma, o universo está ajudando a Lana Del Rey, porque quantas ela já eliminou pra estar aqui até agora, né? E a gente tá aqui falando dela até hoje. Então, é claro que se ela tivesse looks melhores na mala, ela ia dar mais trabalho ainda, porque na hora de dublar, na hora do lip sync, ela dá conta. A maior prova disso é a permanência dela até hoje. Pois é, toda a sorte do mundo pra Lana Del Rey e pra Lydia também, né? Que agora volta pros braços de seu amor, Cory King. Mas você viu que Onyia Nerve também teve uma trajetória que começou esse episódio sendo humilhada, pisoteada, vista com maus olhos. E acabou esse episódio sendo a grande vencedora da semana, tá? Assim como aconteceu com a própria trajetória dela até aqui, né? Porque nas primeiras semanas, ninguém amava a Onyia. Eu lembro que a gente também achava os discursos dela um pouco estranhos, quando ela falou, ai, dane-se essas bichas, eu não pertenço à comunidade, eu não tenho contato com a comunidade, eu tenho 27 anos, sou uma bicha kamikaze, luto sozinha, aquelas coisas, né? E aí a gente que é muito da comunidade, a gente ficou chocada. Mas talvez não tenha sido nem essa a mensagem que ela quis passar com aquilo que ela estava dizendo. Talvez não seja nem isso necessariamente. E aí no final, a Onyia tá aqui na frente, do meio da competição pro final já, como uma das favoritas do público. Toda pesquisa que a gente vê, a Onyia tá com 49, 51% de probabilidade, né, de intenção do público de ser a vencedora. Não que isso vai corresponder com a vitória, mas perto de uma bicha que todo mundo no começo ou não dava muita atenção, ou achava problemática, ou que não ia durar nada, ela tá aí já com 2 ou 3 vitórias, dando trabalho, e melhor ainda, tendo uma estratégia que nem é dela, é do universo, porque ela tá passando invisível, as outras estão ocupadas com o coitado, né? Então a Onyia tá praticamente garantida na final. Gente, que bafo, né? Ela deve ter um anjo da guarda fortíssimo. É verdade, viu? Ela veio e ela teve o que era dela, porque sinceramente, ninguém esperava a Onyia tão querida. E acontece, né, algumas temporadas assim, de ter uma bicha que às vezes ela é até odiada no começo, de repente todo mundo tá amando ela, mas eu não lembro de um caso de que a bicha chegasse, a gente não desse nem muita atenção pra entrega dela, e de repente no meio da competição estivesse pagando um pau pra ela do caramba, que ela estaria em primeiro lugar em todas as pesquisas. Eu não lembro. Eu não sei se ela é que evoluiu muito na competição, ou se a Suzy, que era a preferida lá no começo, encheu o saco do povo com essa coisa, sua rainha do teatro, não sei o quê. Mas eu acho que a Onyia, ela tá muito à frente da Suzy no quesito a bicha que eu quero que ganhe essa coroa, porque ela também sobreviveu a muita coisa pra estar aí até agora. Sobreviveu, inclusive, quando eu falei na semana passada que eu ia dar a drag da semana pra Onyia, isso aí explicar essa semana, era justamente essa humilhação que ela passou por conta do mau hálito dela. Eu até ia brincar com você, Acre, e perguntar se você fala ou não pra pessoa quando ela está com mau hálito. Uma coisa é falar pra pessoa, outra coisa é escrever no espelho pra todo mundo ver o
humilhar a pessoa publicamente num programa de televisão. E eu acho que ela ter aguentado essa bucha e depois nas redes sociais o que aconteceu, né? De a fulana que fez a humilhação falar que ia pedir desculpa pessoalmente, não em público, e todo mundo achou muito feio ela ter feito isso porque foi em público que ela humilhou a Ônia, e a Ônia só respondeu, não, I love you, sis, I love you, sis. Então a Ônia, até aqui fora, foi humilde de perdoar isso, porque impactou o público sim, o público achou deplorável a brincadeira da Ariete, e ainda assim a Ônia foi superior mesmo aqui fora em relação a essa brincadeira, porque ela não recebeu a desculpa pública que ela merecia pelo tamanho da humilhação que ela passou. E você nem sabia que a Ônia ia ser a vencedora da semana, porque só tinha saído uma prévia do episódio e a gente gravou antes dele ir pro ar. Então foi uma profecia que se formou. Eu achei tudo muito incrível. Se alguém tem mau hálito, antigamente a gente falava, oferece uma bala, mas ela já não deve aguentar mais pessoas oferecendo bala pra ela. Então, em vez de falar você está com mau hálito, eu acho que o jeito mais adequado é perguntar se tem algum problema nas amígdalas ou de gastrite, porque dá pra perceber esse tipo de coisa. Porque se ela já tem mesmo, então ela já tá cansada de falar sobre esse assunto também. Olha, eu como sou uma pessoa que evita esse tipo de situação constrangedora, eu não sei se eu diria, e talvez se eu tivesse que beijar essa pessoa ou ter um contato constante com ela, talvez eu dissesse. Agora, do contrário, se fosse só pra fazer uma humilhação na minha partida, não seria mais um momento de avisar sobre o mau hálito de alguém. Se eu só estou indo embora da situação, por que eu avisaria através de uma mensagem no espelho, sabe? Então não foi pro bem de forma alguma, nem que fosse pelo alerta. Não foi isso que ela quis fazer. Então é incorreto de qualquer modo. E jamais em público, né? Na frente das outras ali, pra todo mundo ver. É uma coisa que se conversa em particular. Às vezes até, sei lá, vou falar no grupo de WhatsApp. Não fala. É uma conversa privada que você tem que ter com pessoas que passam por esse tipo de problema. Eu me lembro, sabe do quê? 90 dias pra casar, Big Ed, chegando nas Filipinas pra arrumar a namorada que vai casar, que vai ser a mulher da vida dele. E antes de tudo dar errado, ele implicando com esse problema de halitose que ela tinha e ela falando que era uma coisa de gastrite. Então pegou muito mal. Exatamente, até pra quem vai te beijar, né, que aí no caso é alguém que veio, que é seu namorado virtual, vai vir pra ficar com você. Aí ele te traz uma escova elétrica de lá da civilização, né, achando que ele é o fodão, e um creme dental. E isso não é presente que se traga. Então, falar desse jeito com um presente também é humilhante. Dar uma balinha também é humilhante. Então, saiba que você vai ferir o sentimento da pessoa. Deixa pra falar só se você vai ter um contato contínuo com a pessoa mesmo. Agora, se ela só tá passando uma vez na vida, na sua vida, você não tem por que falar, sabe? Ainda mais desse jeito. Foi horrível. E a Ariete, tomara que ela aguente a marimba, já que ela quis pagar de malzona, né? Porque ela, ainda aqui fora, ela não teve a humildade necessária. Bom, a maturidade necessária pra lidar com a situação. Mas, enfim, boa sorte pra ela. E a Ônia só sobe nas pesquisas e ainda brincou com isso. Eu fiquei mais ofendido do que a própria Ônia. A Ariete também tem uma linda jornada pela frente. E a gente fala de maturidade, mas a gente tem consciência que tem pessoas de mais idade que são completamente imaturas também. Não é uma coisa inerente só à juventude. Mas a gente falou de reality, vamos de reality. Vamos de pseudo-reality. Vamos de Drag House Beauties. Gente, a Silk desapareceu. A Jasmine Master apareceu. E a Rock Sakura permaneceu. Ninguém consegue encontrar ela desde sua eliminação, mas ela ainda está pelas paredes da casa. E foi um episódio muito edificante, né? Tammy Brown ensina que não serve manteiga de amendoim nos aviões por causa desse tipo de coisa que rolou com a Silk, porque ela foi parar no hospital comendo um lanche, que era um lanche de peru com manteiga de amendoim, né? As pessoas começaram a questionar qual mistério, quem faz isso. E Tammy Brown também nos ensina mais ainda sobre o espírito de Tituba, mulher de Salem, lenda icônica. E Laganja arrasou. Ela fez um brisadeiro. Ela falou sobre o Titanic, né? Que apesar do programa estar afundando como o Titanic, ela ama esse filme, então tá tudo bem. E a gente vê que os produtores
eles não estão gostando dos diários, das entrevistas que elas dão ali pra câmera. E a Tammy Brown já fala, ai, se não gosta, verifica semanalmente. E o Claymore começa a ter vários problemas, né? Ele nem sabe se ele vai continuar o programa ou não. E no meio dessas preocupações todas, alguém, né, conta, um X9, denuncia a Manila, que ela tá conspirando contra o programa, querendo arrumar algum tipo de processo por condições insalubres. E ele fica doido, gente. Ele vai com tudo pra eliminação, sem nem esperar elas se montarem. Leva todo mundo pra votar na piscina. E quando ele tira os nomes, ele só fala o nome da Manila, o que deixa a Jujubee louca. E a gente percebe que ele tá muito magoado, não só pela conspiração contra o programa, como também por ela ter dado uns amassos com um ex dele no episódio da semana anterior. E aí eles tiram a Manila da competição e eu fiquei passada com isso. Enquanto isso, Jasmine Master, que só está alugando um quarto, consegue entrar e sair. E as queens ficam presas porque tem um homem segurando um taco e não deixa elas saírem. Ai, meu Deus, na hora que tá começando a fazer sentido, fica surreal de novo. Esse episódio ficou dramático, ficou mais assustador, porque a Jujubee quer sair, então já tá dando até uma fobia de assistir, ela querendo sair não consegue. Mas o que mais vai ficar marcado desse episódio é que a Tela Queer publicou o episódio e falou, tá aqui o episódio pro Desbanca não falar mais que eu sou amarga. E eu queria explicar que eu não quis dizer você é amarga, eu quis dizer não seja amarga, coloca uma alegria pra gente, uma distração. Então assim, desculpa pela brincadeira e eu entendo porque que você não quer colocar esses episódios no ar mais, porque é uma coisa muito louca, imagina ter que dublar isso, é muito surreal, não faz sentido nenhum. E a questão que fica é o mesmo valor fazer um reality de verdade ou um reality fake? Então eu fiquei pensando nisso hoje. Será que se fosse de verdade seria mais engraçado? Então acho que é tudo muito relativo. De cara, parece que fazer um reality fake é mais fácil, que tá todo mundo numa casa, eles filmam ali, pode fingir que passaram dias, num dia só. Mas por outro lado, também já teve House of Love, da Miss Vandy, que ela gravou numa tarde, foi eliminando os boys ali, 1 por hora, 2 por hora, e acabou ficando com um no final, que também nem deu certo, né? Mas foi divertido, teve visita da mãe dela, a gente acompanhou vários episódios. Eu não sei, eu acho que é mais barato fazer como um Slaycation, que elas estão em algum lugar hospedada, mas elas saem, fazem compras pra balada, voltam e criam histórias e eles vão acompanhando elas como se fosse um Housewives da vida. Eu acho que essa série, no final a gente vai ficar com a impressão muito mais de que a gente viu uma série, né? Tipo assim, entraram numa casa pensando que iam fazer um reality e acabou virando muito mais uma série, porque no final o que fica são mais as cenas que elas entregam, né? Eu tava pensando aqui na Tammy Brown e nas outras gatas comendo aquele brownie lá com um brisadeiro, e aí é muito mais as cenas que elas entregam do que qual é a finalidade delas estarem ali na casa, né? Então acho que funciona por isso, porque é engraçado porque elas estariam ali supostamente para fazer um reality, mas o que acontece não é nada disso, é o menos importante. Lembrando que a Sakura ainda tá com a mesma roupa, desde a eliminação, já se passaram vários episódios, e quando ela aparece nas câmeras, ela tá com a mesma roupa, como se ela tivesse montada há poucas horas, né? Não sei se ela fica remontando pra gravar isso. Dizem que até hoje ela vive lá. No final do episódio, ela destruiu as bonecas da Tammy Brown. Não sei por que ela fez isso. É muito engraçado essa cena também, né? A Tammy vai dormir, conversa com as bonecas. Agora você imagina isso tudo, se isso fosse só um teste, uma fagulha para um início do que seria um reality show de verdade, numa casa com câmeras fixas, com essas bichas lá dentro de verdade, se eliminando, se votando ao estilo
estilo Big Brother, assim, uma coisa meio... E que elas tivessem provas, e em alguns momentos elas também tivessem que se montar assim. Eu não sei se ia ser uma loucura completa, né? Mas eu tenho certeza que muita gente ia querer ver um reality estilo Big Brother só com drag queens que já passaram pela RuPaul. Com certeza. A gente tá vendo aí uma coisa mini, que é uma brincadeira, é fake, estão fingindo que estão lá fazendo isso. Mas imagina isso numa coisa maior, sabe? Como a Casa dos Famosos lá, né? Casa de los Famosos que a gente viu. Uma coisa meio nesse estilo. De repente pode dar muito certo. Quem sabe, de repente, daqui a uns 5 anos a gente não vê um programa assim. Drag pra isso vai ter, né? Que a gente já tem umas 500 mil drag queens que já passaram pela mão da RuPaul. Ia ser incrível, né? E hoje elas trabalham muito a versão desmontada de si mesmas, né? Então não tem problema também. A gente vê no Drag House Rules, algumas cenas elas estão montadas, outras não. Mas são todas maravilhosas. Ia ser muito bacana ter um reality assim, mais como La Casa de los Famosos mesmo. Mas aí precisa ser numa emissora um pouquinho maior que a Alt TV. Não sei. A Alt TV já fez o Drag Race, né? Eles dão conta, sim. Dão, Mona, dão sim. Com certeza. Vai ter muita drag aí precisando de trabalho. A Tami pode levar as bonecas dela se ela for selecionar. Imagina isso de verdade num reality, a Tami. Eu vejo a Tami Brown costurando uns bonecos de voodoo quase todo dia de tarde nas lives do TikTok. Se ela estivesse fazendo isso numa casa com o nome de um participante, nossa, ia ser picos de audiência. A Tami Brown ganharia um reality show nesse estilo. E eu tô torcendo muito pra Tami Brown ganhar esse reality. Você sabe que eu pensei, quando eu vi a Jasmine, a Jasmine vai substituir a Silk, mas ela tá saindo entrando, nem foi usada como um desafio. Então ainda não sei, ficou um mistério no ar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar. Nossa abstração, nosso surto de cada semana. Não vai ter drag da semana hoje não, moço? E vamos pra drag da semana. Era isso mesmo que eu ia falar. Quem vai ser a drag da semana, se não Anya Nerve. Eu gostei muito da Sunstar também, mas como foi um desafio de atuação e ela deu um nome com o personagem Big Football, eu acho que é muito merecido, sim. Nem os jurados viram nenhum defeito nos looks de Anya Nerve, que já quase dublou por não conhecer os próprios comprimentos para fazer a barra do vestido. E, em paralelo, se eu tiver que pegar alguém do Drag House Rules, Laganja, né? Ela fez um brisadeiro, criou cenas ótimas pro programa. Não, no Drag House Rules, quem carrega o programa nas costas é Laganja e Tami Brown. Totalmente, não tem como. Sem dúvida nenhuma. Mas a nossa drag da semana, essa semana, repetidamente, vai pra Anya. Realmente, você deu, eu dou, todos dão. Quem puder vai dar, louca, né, Kel? A Anya merece muito. Às vezes a gente conspira aqui que tem drag que não entrega tanto no começo pra se destacar no meio e ganhar no final. Mas muitas vezes elas não têm mesmo o que esconder, porque na hora que vai entregar elas também não têm o que entregar. Então é só uma conspiração da nossa cabeça. A Anya talvez fosse o mais parecido com isso, sabe? Fala, nossa, talvez a Anya tivesse uma tática de não se destacar tanto, mas ela tem muito mais a mostrar do que ela mostrou no começo. Ou talvez ela está aprendendo muito lá dentro. Eu não sei o que acontece com a Anya, que ela conquista o público e ela só sobe nas pesquisas. Maravilhosa. Hoje é dia de Anya Nerve. E as pessoas devem ter uma raiva, né? Porque quando a Anya Nerve ganha, elas sabem que vão ouvir esse nome se repetir por aqui. E com reverberador, né? Se fosse só o nome dava bom, mas reverbera toda vez. Com efeito e tudo. Eu adoro quando cai o trovão. E, gente, estamos quase no fim. Agora só falta os agradecimentos. Muito que bem. Quanto menor, melhor, você sabe, né? Sim, muito importante, muito rapidinho também. Pessoal do Domínio Drag, Rafael e Atila Alencar. E Patrícia Carche, das bonecas drags que eu amo. José Nogueira da Zuca, Mike Damasceno, Belvidor e Luzia Star. Drag belíssima. Vocês que brilham. Muito obrigado. Todo mundo que curtiu, comentou, compartilhou nos posts do Tudo Drag. Porque o Tudo Talk, menina, eu vou te falar. Eu vou te falar desse tal. E ela fica quieta, né? Vou te falar, fecha o microfone. Então
Tá um sucesso, Mona. São muitos nomes, é muito massivo, muitos comentários, muitas curtidas, porque são as grandes estrelas que a gente tanto ama, quem é tudo pra gente, nos programas que a gente fala tudo com elas. Então saiu aí episódio da entrevista com a Kelly Hilton. Gente, entrevista maravilhosa. Essa entrevista vai estar no Smithsonian Channel no futuro. E também a entrevista da Abby Oh My God, uma das entrevistas mais divertidas, com várias amigas do Brazilian Royalty, como Victoria Shakespeare, Fontana e a própria Kelly Hilton. E foi muito bacana fazer essa entrevista também. Então já tá editado o resultado na íntegra, você confere aqui no Spotify. E vem muita coisa boa. Entrevistamos Bettina Polaroid. Foi incrível. Essa internet quebrou por causa da entrevista de Bettina Polaroid. Quase 3 horas de entrevista com Bettina Polaroid. Entrevistamos Pietra Parker, maravilhosa, rainha do norte, rainha do sul, do Rio de Janeiro para Nova York, para todo o Brasil e mundo. Foi incrível também, aprendi muita coisa com Pietra Parker. E agora vamos entrevistar Koichi Sonoda, que também é maquiadora do Drag Race Brasil. Vocês conhecem muito bem, ela apareceu no episódio 10 de Makeover na primeira temporada. E a Aimee Lumiere, que eu amo de paixão, que eu sempre falo que é uma drag diferente de todas, de Salvador, maravilhosa. E eu tô super feliz que eu vou entrevistar ela também. Então fiquem ligados, porque vem muito mais entrevista por aí. Que maravilha, né? Não sei nem o que falar. Na verdade, um dia a gente tem que abrir um episódio, gravar um episódio só pra falar sobre as entrevistas, porque se eu começar a falar agora vai ficar muito longo e não quero me estender muito. Mas assim, primeiramente, muita gratidão à Vitória, que foi a nossa primeira entrevistada, a Pandora, a segunda, a Mizebe, a terceira, a Kelly Hilton, a quarta. Mas dizer que a Vitória voltou na entrevista de Mizebe e Kelly Hilton veio na entrevista de Mizebe, Fontana também participou, apareceu lá na entrevista de Mizebe. Depois, na entrevista de Kelly Hilton, ela também veio para participar da entrevista de Kelly Hilton. E todas sempre presentes, uma na entrevista das outras. E mais do que isso, a importância da história que cada uma conta, o quanto foi enriquecedor ter aprendido com essas histórias. Eu ouço na entrevista e ouço depois na edição, então eu ouço 2 vezes, eu aprendo 2 vezes com essas entrevistas. Só agradecer mesmo todas essas, as que ainda irão pro ar. Também teve a entrevista da Rafas, eu esqueci, falei a Rafas, na verdade foi a segunda, e a Rafas também tá sempre com a gente em todos os episódios, porque ela é quem está nos colocando em contato com todas essas gatas por conta da comunidade Domínio Drag. Então a Rafas assim, gratidão maior, e ela tá sempre com a gente nas entrevistas. Mas o que eu acho mais bacana mesmo de tudo isso é a lição de vida que cada gata traz, sabe? Cada uma teve ali uma história diversa, uma infância diversa, um motivo diverso para fazer drag. Eu acho isso tão importante, não só pro universo queer, mas para todas as pessoas, para entenderem, sabe? Por que faz esse tipo de arte, entendeu? Por que insiste em fazer isso? Como é esse ser humano por detrás dessa artista, dessa pessoa que faz isso, que pra muita gente é uma coisa tão incomum, né? Drag queen é uma coisa de outro universo pra maioria dos héteros, mas ali por detrás tem um ser humano comum, com história, com sonhos, com família, enfim, N coisas e talentos, e assim, são pessoas tão incríveis que insistem em trabalhar com arte, em explorar seus talentos, em realizar os seus sonhos através da arte, e é tão enriquecedor conhecer mais sobre a história dessas pessoas e a história de superação de cada uma. Então eu convido todo mundo a ouvir todas as entrevistas, porque eu tenho certeza que você vai sair maior do que entrou de cada uma delas. É edificante, né? No tudo tal, que, nossa, quanta coisa a gente aprende, as camadas da drag, né? O que ela pensa, o que ela sente. A gente conhece uma drag muito maior do que a drag que a gente já tanto ama, acompanha e torce. É um projeto maravilhoso. Eu só tenho a agradecer todas que estão participando. Logo vai sair mais convite
gente, cuidado pra não cair na lista do desprezo, hein, gente? Ai, brincadeiras à parte, a Rafa Spall teve uma música que ela ganhou de presente na entrevista dela, das Divas Irreais, e essa música foi lançada essa semana, tá aí disponível o clipe Sem Tocar, música maravilhosa, que a gente fez em homenagem a Rafa Spall, e seu carinho, seu amor pela lua, e ficou muito divertido, convido todo mundo a assistir também. E por hoje é só, temos, olha só que gracinha. Ai, arrasou, que bom, mas maravilhoso, o episódio foi bom, o episódio do RuPaul foi bom, esse episódio também foi bom, e é isso, e até a próxima, e ouçam as entrevistas, e você gay que chegou até aqui, não tá seguindo o canal, não avaliou o canal, a gente nem pede isso, é raro, olha, só no final do episódio, então não custa nada, não quer avaliar, pelo menos segue pra receber notificação. Na verdade, temos muitos seguidores e poucas avaliações, vai lá, avalia também, não custa nada, não cai o dedo. E logo a gente vai começar a pedir Pix, hein? Então avalia logo, a louca, né? Aquelas mentiras, ninguém tá te pedindo dinheiro, é só avaliar o canal e seguir. Beijo, obrigado, tchau. Lembrem-se que o YouTube era legal quando as pessoas não faziam aquilo por dinheiro. E também que a padronização é uma epidemia silenciosa. Cuidado, gente. Não vai ficar muito nessa onda de padrão. Padrão também é vício. Não vai se viciar em ser só padrão. Conheça todos os seus lados. Masculinos, femininos, andrógenos, não humanos. Não tente se encaixar numa caixinha. Não tente ser só mais um no meio da multidão de iguais. Pelo amor de Deus. É com essa mensagem que eu encerro hoje. Beijo, beijo. Amo, amo. No Natal, do Carnaval ou em noite de São João, ela busca um igual pra entregar seu coração. Corta o identitarismo pra evitar confusão. O que tem a ver com isso se a culpa é da padrão? Culpa da padrão, culpa da padrão. Veja que sem noção, a culpa é da padrão. Não tem comunidade, essa é a identidade. Ela só tem vontade, falta só dignidade. Ela esvazia a pauta, veja que situação. Só sei que toda hora ela é quem faz questão. Culpa da padrão, culpa da padrão. Veja que sem noção, a culpa é da padrão. Faz pose de machola, mas se acha um machão. Não aguento essa história, não tenho mais condição. Divide o mesmo chão, mas ela não sabe não. Vai comer na minha mão, se não sabe o que é bafão. Segurança não tem não, isso é tudo ilusão. É por isso que o povão tá ligado no refrão. Culpa da padrão, culpa da padrão. Veja que sem noção, a culpa é da padrão. Mas que situação, depois da revolução. Pensar que acabaria nessa coisa de padrão. Chama o camburão, porque ela quer machão. Leva ela pela mão, dá tchauzinho e faz carão.